Na verdade, gente, a gente precisa pensar em todo o histórico. Como que esse paciente chega até a gente? Então, foi indicação? Quem chegou até, como ele chegou até a gente precisa entender e conhecer o perfil desse paciente. Então, primeiro é o atendimento ao telefone ou ao WhatsApp. A pessoa vai te ligar ou vai te mandar uma mensagem para perguntar sobre os seus serviços. Então, o atendimento, o encantamento do paciente já começa daí. O que é que você vai falar? Como você vai se posicionar? Gente, tem gente que é muito grosseira no WhatsApp, que responde de uma forma muito desconfortável, que parece que está fazendo um favor para você quando você quer contratar um serviço. Então a gente precisa usar gentileza, a gente precisa explicar. E eu acho que vocês precisam sempre lembrar de um valor que eu falei para vocês ontem, que o psi de destaque primeiro, ele gera valor para depois cobrar. Ele precisa primeiro mostrar o trabalho dele para depois falar o preço. Porque imagina só, você receber um direct no Instagram, porque é muito comum, né? A gente não pode fazer divulgação de valores nas redes sociais. Até queria falar sobre isso, porque o meu marido depois me disse que teve um comentário de alguma pessoa dizendo assim, ah, Ana, mas não pode divulgar. Eu sei que não pode. Eu estava dando exemplo de lojas, né? Quando a gente entra numa loja e não tem um preço, a gente fica dificultando o nosso serviço. Por isso que eu disse, dentro da ética, nós psicólogos precisamos facilitar a informação e o acesso a nós nos nossos meios de divulgação, para as pessoas saberem o máximo que for possível, sem precisar estar falando com a gente. E aí, uma coisa muito comum é as pessoas mandarem direct. Quanto custa a sua sessão? Ou então mandar um WhatsApp. Quanto custa a consulta? E a pessoa vai lá e responde seco. Tanto. Será que isso aí é um atendimento de encantamento de paciente? Não. Primeiro, eu não passo valores por direct. De jeito nenhum. Eu sempre faço o seguinte. Obrigada por entrar em contato, ou eu ou alguém da minha equipe que abriu o direct. Obrigada por entrar em contato. Agendamentos e valores são direto com a minha secretária. Você pode me passar seu telefone, que ela vai entrar em contato com você assim que possível e tira todas as suas dúvidas. Então, eu já redireciono para um atendimento de uma pessoa que está treinada também para receber bem. Porque imagina só, se eu chegasse lá no direct e respondesse, minha sessão é tanto. A pessoa não entendeu o valor agregado da minha consulta, ela não entendeu o que é que eu posso oferecer, o que é que eu posso ofertar. Então, se você fala um valor assim, às vezes você pode até quebrar a vontade, ou a pessoa ficar tão assustada com o preço, sei lá, e não fazer. Então, a gente precisa mostrar o valor por trás do nosso preço, tá? Então, eu acho que a gente precisa ter esse primeiro atendimento com muito cuidado. Então, se for no telefone, a gente também tem muito essa cortesia. Eu sei que é muito comum os psis não terem secretárias e atenderem os próprios telefones, mas se você disponibiliza seu número para ser um número profissional, você, sempre que for atender uma ligação, você precisa ser gentil com as pessoas. Você não pode atender, oi! Sim, oi, tudo bem? Sim, atendo. Então você precisa estar preparado para. Oi, boa tarde, obrigada por entrar em contato. Como é que eu posso te ajudar? Ah, você atende, não sei o que, queria saber o preço. Tá, mas me fala mais sobre a demanda. Como é que eu posso te ajudar? Certo? Ah, eu trabalho com essa área, trabalho com a TCC. Explica um pouquinho sobre quem é você. Cria uma conexão, nem que seja assim, no máximo que dê ali com a pessoa, para depois passar seu valor. Não é para ficar no enrolação, é para a pessoa entender que você tem o que oferecer. Às vezes você vai ser tão gentil com a pessoa que ela vai dizer: nossa, tá um pouco caro, mas eu gostei dessa pessoa, vou nela, sabe? Então, cuidar para as mensagens de telefone e de WhatsApp. Tá? Então, no WhatsApp, eu acho que a gente já mostra muito de quem nós somos, né? Então, a gente utilizar isso aí e ter esse cuidado desde o atendimento de telefone, de WhatsApp e de direct de Instagram, seja lá o que for. Então, pensem nisso. Assim, outra coisa também liga aí para minha secretária, tipo assim, ligue para minha secretária que ela pode agendar para você. Cri, 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 cri. Às vezes a pessoa não vai ter como anotar o número, porque às vezes dá trabalho copiar e colar do direct para o telefone, sei lá, dá, né? Porque você tem que olhar número por número. Às vezes a pessoa não tá com saco de fazer isso. Então facilite a vida da pessoa que tá te buscando, tá? Isso aqui já agrega valor para o seu serviço, tá? Outra coisa, foi lá, a pessoa gostou de você, você teve um bom papo no telefone, você conversou bem no WhatsApp, direct, marcou com você. Passou o valor, tudo certinho, que a pessoa vai querer saber, forma de pagamento. Aí tá chegando o dia da consulta. Eu acho sempre muito importante a confirmação da consulta no dia anterior, ou o lembrete. Estamos passando para te informar, para te lembrar do agendamento com a psicóloga no horário amanhã, te aguardamos, ok? Aí você decide se você quer que a pessoa confirme ou não, ou se já é uma mensagem só de lembrete que já segue como uma confirmação.
Porque, gente, esses dias eu vi um post essa semana na internet, apareceu pra mim de alguma psicóloga dizendo assim: sua psicóloga não é sua babá. Ela não tem a obrigação de te lembrar da sua terapia. Ela não tem a obrigação de fazer isso, isso, isso. Ok, respeito a colega que postou isso, mas, na minha humilde opinião, lembrar meu paciente da consulta num dia anterior é um serviço a mais que a gente faz de qualidade, porque o preço que a gente vai cobrar, o valor que a gente vai cobrar para a consulta também envolve esse tipo de serviço, né? E também facilita a minha vida com inadimplência, com falta, com tudo isso. Então, a gente usa assim de confirmação, isso faz parte do nosso serviço. Vou falar, coitado do meu marido, vou usar ele de exemplo de novo. Uma vez ele me disse: nossa, minha psicóloga nunca confirma a sessão, às vezes eu fico na dúvida se está confirmado ou não, quando muda de horário, não sei o quê. Então, esse é um serviço que é importante. Então, se você tem um valor de consulta, você quer cobrar um valor de consulta mais alto, isso é um serviço que deveria existir, visto o valor da consulta, tá? Então, a gente também entende, se às vezes é um valor de consulta mais baixo, não dá para fazer esse tipo de serviço. Então, é isso que você precisa entender. Quando você vai definir o valor do que você vai cobrar para o seu paciente, o preço, precisa entender tudo que está incluso no serviço que você oferece. Desde esse atendimento de WhatsApp, telefone, confirmação do interior, cafezinho, nananã, ar-condicionado, decoração, nananã, curso, tudo. Tudo isso conta na hora da gente pensar na estrutura que você vai botar o preço da sua consulta. Por isso que muita gente diz: Ana, quanto é que eu cobro na minha consulta? Vai depender do que você oferece, além do serviço de qualidade, todo esse resto, tá? Então, sempre que possível, né, quem conseguir viabilizar isso, eu acho que confirmação da consulta no dia anterior é top. Hoje em dia, existem várias secretárias virtuais. Eu recebo muito direct de pessoas oferecendo serviços para mim. Tipo, Ana, você precisa de uma secretária virtual para controlar sua agenda, pagamento, não sei o quê. Então, eu acho que é um serviço que às vezes custa muito mais barato do que você ter uma secretária com carteira assinada, enfim. Então, fica a dica aqui também. Eu particularmente amo quem me lembra de consulta. Quem confirma, porque mesmo anotando na agenda, às vezes eu me embanando. Fica a dica aqui, essa é a minha percepção, e isso também, gente, não é a percepção como psicóloga, é como empresária, tá, gente? Como dona de clínica. Recebendo seu paciente no seu espaço ou online. Então, agendou, lembrou, tá lá tudo top, tudo organizado. Vamos receber a pessoa aqui na clínica. Como que é a atmosfera dessa clínica? Se a pessoa vai se sentir acolhida, a recepção que se comunica com esse paciente que está vindo para você ou distancia ele. Se você vai atender online, então você já manda o link do Zoom antes para ele. Você já manda um passo a passo para ele de como ele pode se preparar para essa consulta online. Todo um passo a passo do que é preciso. E a mesma coisa quando você vai receber um paciente no seu espaço. A gente manda uma mensagem dizendo: bem-vindo ao Psicologia em Destaque, pedimos que você tente chegar pelo menos 10 minutos antes do seu horário para não correr o risco de você perder, como é a hora marcada. Se tiver alguma dúvida, estamos à disposição. Se precisar da localização, eu também posso te enviar, já envia. Então, isso tudo faz parte de um serviço de encantamento de paciente. Então, você já prevê, antever possíveis atrasos, erros. Porque, vamos pensar, gente, o paciente que vem a primeira vez, chega 20 minutos atrasado, atrapalha a nossa vida completa do resto da agenda do dia. Porque no resto do tempo a gente não vai conseguir fazer uma anamnese completa com esses pais. E ele também vai estar ali, tipo, provavelmente não vai querer pagar, porque a gente não fez o contrato, né? Então, é uma bola de neve. Então, quanto mais você conseguir deixar tudo amarradinho, melhor. Então, eu acho também legal já mandar o endereço, mandar a localização, tirando dúvidas, pedindo para chegar mais cedo por conta do trânsito, porque é hora marcada, porque pode ter um imprevisto, porque não sei o quê. Dando dicas de onde estacionar perto do seu espaço. Então, facilite a vida do seu paciente para ele sentir: nossa, eu nem cheguei nessa psicóloga ainda, ela já está cuidando de mim assim. Entendeu? Aí você precisa preparar esse espaço para que se conecte com ele. Ai, Ana, eu não tenho dinheiro para investir. Você não precisa de muito dinheiro, gente. A gente só precisa ter um carinho, um cuidado, sabe? Uma mesinha de cafezinho. Gente, a minha clínica hoje é linda, eu adoro ela. Mas não era assim sempre. No início era tudo muito simples. E eu sempre tive o cafezinho, eu sempre tive um negocinho, uma coisinha, uma besteirinha que ajuda a pessoa a se sentir cuidada. Então, às vezes, exige muito mais força de vontade interna do que, de fato, dinheiro, tá? Porque lembra que eu falei que o psi do passado, ele bota a culpa no CFP, bota a culpa no dinheiro, bota a culpa em tudo. Então, parem de arrumar desculpa e vão lá buscando soluções, tá? Aí a gente recebeu o paciente e aí tem muita gente que diz: manda a pessoa aqui pra minha sala, pra secretária, se você tiver. Gente, eu acho tão afetivo a gente vir buscar a pessoa na recepção, né? Eu só não venho se eu estiver muito atrasada com alguma coisa, para ganhar tempo quando o paciente se atrasa, ou quando eu, agora grávida, teve alguns dias que eu estava mais cansada, não vim, mas
em geral, eu venho receber, né? Boa tarde, bem-vindo, como é que você tá? Nananana. Faz toda a diferença esse tipo de recepção, porque os pacientes estão acostumados com médicos que não vão na recepção buscar os pacientes. Então, que a gente seja diferente, certo? Ó, tem aqui um comentário da Vitória. Nossa, já cheguei em um monte de clínica médica, a secretária me deu vontade de ir embora. Isso é importante mesmo. Super importante, gente. Porque, assim, a gente precisa treinar a pessoa que recepciona, né? Se não for você. A gente precisa deixar essa secretária com uma carinha da gente. A gente precisa deixar essa secretária apta para passar todos os nossos valores. Por isso que a gente também precisa ter missão, visão, valores da nossa empresa, né? Que vocês precisam se ver uma empresa. Como empresa. Então, a gente precisa ter esse cuidado também. Ó, tem mais um comentário. Esta semana perdi a consulta depois de esperar 3 meses porque a clínica ficou de confirmar e não o fez. Pois é, né, gente? Isso é o que mais acontece. Então, assim, eu sou muito fiel aos profissionais que eu vou justamente por conta do tipo de serviço. Por exemplo, eu tenho segunda-feira a nutricionista da gravidez, e eu tinha dermatologista essa semana que eu não consegui porque eu tava lotada. Mas todo mundo me mandou mensagem. Aí eu falei, ei, não vou poder esse dia, vamos remarcar. Porque lembra você da consulta e ao mesmo tempo, às vezes, mudou alguma coisa do dia que você marcou para você ir, né? Então é muito importante isso, porque todo mundo ganha tempo. A gente ganha tempo, a pessoa ganha tempo. Então eu acho que a gente pode pensar em inserir isso aqui, né? Eu já fiz terapia várias vezes na minha vida com vários profissionais que nunca confirmavam a consulta. Mas é muito importante, na minha opinião, confirmar isso faz parte de um valor do Psicologia em Destaque, tá, gente? Não existe essa de não entrar em contato. O que mais aqui? Escutativa e acolhedora. Então, você foi lá, captou... Vou ficar com essa câmera aqui. Você foi lá, captou o paciente já tá se sentindo cuidado. Nossa, que massa, eles são tão cuidadosos. Aí você vem aqui na recepção, recebe com carinho, com abraço. Bem-vindos à clínica, tudo bom? Você é fulano, tá? Outra coisa também, gente, que eu costumo fazer, é uma besteira, mas eu lembrei agora, eu nunca abraço e nem beijo os pais. Eu abraço as mães e dou um aperto de mão nos pais. Eu sempre faço isso, assim, porque eu acho mais respeitoso com a mãe. A gente não sabe exatamente como é a relação deles, né? Então eu sempre faço isso, aperto de mão nos pais e dou um abraço nas mães. Quando a mãe percebe que é mais fechado, também dou um aperto de mão, tá? Mas a gente sempre precisa ser caloroso, né? No início da pandemia eu ficava, posso, não posso, mas agora eu acho que tá todo mundo mais liberado em relação a isso. Então a gente leva o paciente para nossa sala e ele já tá todo num clima ali de tá gostando, né? Tá tudo legal. Sempre ofereço um cafezinho, uma coisa, e a primeira coisa que eu faço é, como é que eu posso ajudar vocês? Me falem. E deixar esses pais mais livres, né, para uma escuta ativa livremente. E aí depois a gente começa a fazer a nossa anamnese, vai perguntando, e a gente precisa ter muito cuidado para não parecer julgadores desses pais. Me fale mais sobre isso. A gente precisa acolher. E também, às vezes, eles vêm pra gente tão sofridos que estão precisando, às vezes, só de um reforçamentozinho, ou de uma escuta, né? Então a gente precisa ter uma escuta ativa e acolhedora desses pais. E a gente tentar, com o nosso olhar ampliado, buscar qual é o foco principal além do que eles estão falando. Porque às vezes os pais vêm com a demanda e às vezes eles nem sabem direito o que pode estar por trás dessa demanda. Então é o nosso papel tentar perceber exatamente outras questões que podem estar por trás dessa demanda. Então a gente também tentar fazer já algumas conexões e dar essa devolutiva para eles, tá? Com muita empatia. A gente precisa acolher, antes de tudo, acolher. Eu já escutei muita história de pessoas que falam que vão para o psicólogo e não se sentem acolhidos, se sentem meio que julgados, tá? E aí, gente, é sempre importante a gente escutar bem esses pais, fazer o máximo que da anamnese. Eu sempre faço em uma sessão. Eu sei que tem psis que não conseguem. Mas você não pode encerrar uma sessão sem psicoeducar, TCC, sem explicar o seu trabalho e suas especialidades. Ó, eu já escutei vocês, a gente já tá chegando quase no finalzinho aqui, mas eu queria te explicar um pouquinho como funciona meu trabalho, como é minha abordagem, como é que eu posso... Não é de uma forma presunçosa. Eu sou especialista nisso, não é disso. Como é que eu posso te ajudar? Então, eu trabalho com essa área, com isso aqui, então acho que isso aqui pode te ajudar. Aqui, explicar como funciona o processo. Aqui vai funcionar de forma colaborativa. Eu preciso do compromisso de vocês também participarem comigo, porque sou eu e vocês trabalhando juntos. E aí a gente precisa fazer tudo isso e também combinar com esses pais como que vai ser informado a criança e o adolescente que ele vai vir aqui. Não tem essa de vai para casa de uma amiga, conhecer uma amiga da mamãe, explicar direitinho, instruir os pais como explicar que os filhos vão vir até a gente. Então a gente precisa fazer tudo isso. Eu queria até ver o próximo slide aqui,
que aqui é uma psicoeducação muito básica, que geralmente eu faço na primeira sessão para esses pais, que é sobre o modelo cognitivo. Eu sempre explico para eles, né, que a gente vai formando as nossas crenças na infância e que eles também, por estarem ali contribuindo no espaço, acaba também impactando na formação dessas crenças, né, os esquemas dessas crianças e adolescentes. E eu sempre faço essa árvore aqui na minha lousa e explico que as raízes seriam as crenças centrais, né, que são aquelas crenças enraizadas que a gente tem, então já psicoeduco o TCC, que elas são, na verdade, assim, que a gente tem pensamentos automáticos, que é como se fosse a copa da árvore, que quando a gente olha para uma árvore, a primeira coisa que a gente vê são as folhas, e elas seriam os nossos pensamentos automáticos, que são pensamentos rápidos, não avaliativos que a gente tem sobre tudo. Então, eu sempre digo para os pais, então você pode ter pensado, será que essa psicóloga vai dar certo? Será que ela vai me ajudar? Será que as coisas vão dar certo? Será que ela vai conseguir resolver o problema da minha família, do meu filho? Isso é pensamento automático, tá? E todo pensamento automático não quer dizer que é disfuncional, né, gente? E esses pensamentos automáticos são sustentados por um tronco, que são as crenças intermediárias, que são suposições e regras que a gente cria para a nossa vida, que são ainda aí sustentadas por essas crenças centrais que são enraizadas. Então, uma crença central faz eu agir, pensar e sentir de determinada forma. E a gente vai sempre tentar encontrar o padrão que o seu filho está funcionando, ou o padrão que a sua família funciona, e a gente tentar transformar essas crenças através da reestruturação na terapia. Isso aqui é básico da gente explicar para os pais sobre o nosso trabalho com a TCC na primeira consulta. Então, isso aqui não precisa de 5 minutos para a gente explicar, tá? Então, tira aí uns 10 minutinhos no final da sessão para psicoeducar da TCC, explicar do seu trabalho, que eles vão sentir mais confiança. Poxa, essa pessoa sabe o que vai fazer. Falar sobre o engajamento, reforçar a importância deles no processo, né? O compromisso deles no processo, o quanto que você vai precisar deles no processo. E também combinar com eles como eles vão avisar para a criança. E você não pode deixar de explicar para os pais sobre o seu trabalho. Porque é a mesma coisa, se você vai num dentista, ele te explica exatamente o que vai fazer, você se sente muito seguro. E é o que a gente vai fazer na primeira consulta, tá?